Salve todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Venho dizer para os irmãos que nesse dia venho trazer para os irmãos a palavra no trecho de 1 Samuel capítulo 1, né? Onde o Senhor relata sobre a vida de Samuel. Então gostaria que os irmãos que tiverem condições aí de pegar a sua Bíblia, façam uma automeditação, o nosso sacrifício perante o Senhor. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Remataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos e Ana, porém, não os tinha. Porém, Eucana, sendo um homem de Deus, ele subia, o quê? Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, meus irmãos, eu venho relatar aqui primeiramente que no trecho aqui do capítulo 1 de Samuel, diz que é bem claro, né? Que havia na cidade, na época lá, na qual houve na região montanhosa de Efraim, um homem chamado Eucana, que era muito, ele era um homem muito destemido ao Senhor, um homem a qual ele se prostrava ao Senhor, a qual pagava seus votos a Deus. Mas como ele tinha uma mulher, que era a sua mulher verdadeira, que era a mulher, que era sua companheira Ana, mas a sua madre estava encerrada, então não podia conceder filhos a ele. E aí, porventura, veio quem? Veio aquela que atendia a eles para poder conceder filhos a ele, em lugar de Ana, que chamava Penina. E a Penina concedeu 2 filhos à vida de Eucana. Só que a Penina, ela vivia sempre tirando o barato da cara de Ana, sorrindo com o momento, sabendo que a Ana não podia conceder filho porque a madre dela estava encerrada, achando que ela não servia um Deus altíssimo que poderia fazer um milagre na vida dela. Mas nós todos sabemos que o Senhor Jesus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, se Ele fez o planeta em 6 dias e no 7º Ele descansou, quem somos nós para indagar algo que o Senhor queira fazer sobre a vida do ser humano, né? Então Penina gozava muito da cara de Ana, e Ana sofria com isso. A qual chegou um momento que depois que eles fizeram o sacrifício, eles foram festejar. E naquele momento, a gente entrando aqui no capítulo 1 ainda, entrando no capítulo 1, a partir do versículo 8, você pode ler que então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste, mulher? Não te sou eu melhor do que 10 filhos que tu tens? Ele quis dizer para ela que ele seria melhor que os 10 filhos que ela poderia conceder, por ser seu marido. Só que chegou naquele exato momento, ela tinha um desejo íntimo dela, de conceder um filho, primeiramente para poder, né, ser um filho que ela cuidasse, ser o filho próprio de seu sangue, e segundamente para agradar o seu marido, né, porque a sua inimiga, a Penina, ela infelizmente vivia ali cutucando ela. A Penina, a sua rival, a provocava excessivamente
para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre da Ana. Então é terrível, quando você tem algo na sua vida, que muitas vezes nós imaginamos que não possa acontecer, indagamos de um lado, indagamos de outro, por que será, meu pai, que está acontecendo isso, está acontecendo todo esse processo na minha vida? Será que esse milagre vai chegar na minha vida? Irmãos, o ser humano é falho, é carne, mas o Senhor Altíssimo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Generais dos Generais. Ele sim pode fazer um milagre na sua vida. Então eu venho dizer para os irmãos, né, para que os amados irmãos venham entender que Deus, quando tem que fazer um milagre na vida da pessoa, Ele faz. A Ana foi persistente, ela chorou, ficou triste, ficou sem comer. Eli, por sua vez, um profeta da casa de Deus, vendo ela chorando, até falou para ela: mulher, né? Vamos ler juntos aqui na palavra do Senhor em nome de Jesus. Ele diz aqui no capítulo, vamos ler o capítulo 14, versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Ele disse: até quando estará tu embriagado? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Atribulada de espírito, porque ela tinha um desejo e esse desejo dela não acontecia. Até por esse motivo que ela estava atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial, por rebelde, né? Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, o sacerdote: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Quando o sacerdote falou com ela que a petição dela seria concedida, irmãos, naquele exato momento, se os irmãos fizeram uma auto-reflexão, vocês vão meditar e vão saber que a Ana, ela persistiu num algo que ela queria. Nós temos que persistir. Ela persistiu, ela chorou, pediu ao sacerdote. O sacerdote achou até que ela estivesse bêbada. Ela falou que não bebia vinho, não confundisse ela com uma filha de Belial, uma filha rebelde, mas sim que entendesse a situação dela. Então o profeta falou: vai-te em paz, que Deus lhe conceda a tua petição. E naquele momento Deus fez uma obra maravilhosa, irmãos. Se a gente ler a partir do capítulo 1, versículo 19, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Então, quando nós temos o nosso filho, somente nós, né, que adoramos ao Senhor Jesus Cristo, devemos saber que quando nasce o nosso filho ou a nossa filha, né, ou devemos orientar também aos irmãos, às irmãs, aos familiares, aos amigos, né, que o correto seria apresentar como deve ser feito. Chegar diante do altar do Senhor na igreja Santa Casa do Senhor, levantar para o alto céu aquela criança e consagrar, apresentando aquela criança para o Senhor Jesus. E Samuel foi consagrado a Deus. E acontecendo com o passar dos anos,
Samuel foi chegando à sua mocidade até ser desmamado, porque ela fez um acordo com Eli. Falou: Eli, quando meu filho desmamar de mim, eu darei ele para estar na casa dos sacerdotes, para fazer a vontade do meu Deus. Eli se alegrou muito disso, e ela honrou a palavra do Senhor. E quando nós temos algo que Deus manda nós fazermos, nós temos que cumprir, seja bom ou seja ruim, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E naquele instante, mais que fosse doloroso para ela pegar o filho dela que acabou de desmamar e dar ali para o sacerdote, para que viesse morar com o sacerdote, para aprender os princípios de Deus, para crescer junto com os outros sacerdotes, né, para se tornar o futuro profeta que foi o Samuel, ele foi concedido ali, né, perante Eli, o profeta Eli, né? E ali disso Deus se agradou, não só Deus como Eli também. E depois ela fez até um cântico, né? Porque ela fala que o nosso Deus, ele pode nos empobrecer como pode nos enriquecer. O Senhor, ele também abaixa e também exalta. Então, se hoje você se encontra por baixo, saiba que amanhã você estará por cima. Se você hoje se encontra num processo difícil, falta de alimento, as pessoas sequer olham para você, se lembram de você, saiba, eu pego isso para mim também. Não importe, porque quem manda as providências do alto céus é o Senhor nosso Deus e nosso Pai, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim providenciou para nós o alimento, a saúde, né? Providência o livramento contra qualquer acidente, contra qualquer coisa que venha acontecer contra a nossa vida, e nos usa em espírito. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós vivemos esse mundo aqui para fazer a nossa vontade. Quanto temos aí poucas pessoas que falam do Evangelho, pregam a palavra, quantos estão aí debaixo da ponte, morando no meio da rua, passando fome? Quantos largam o seu lar para se drogar, né? Porque tiveram briga com os pais, ou os pais largaram os filhos? Quantos estão no leito de hospitais enfermos? Muitas vezes necessitam de uma oração sua para Deus fazer um milagre ali e a pessoa sair do hospital. Porque ali não tem só servos de Deus que estão desviados da casa do Senhor. Tem pessoas ímpias também que precisam ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós devemos seguir os mandamentos da palavra de Deus. Porque Ele fala, a Bíblia, meus irmãos, eu posso falar, aqui, a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há livro qualquer, não há pessoa qualquer que possa mudar a sua vida. Só o Senhor. O Senhor restaura o seu casamento. O Senhor restaura a sua vida com seus filhos. Hoje seus filhos estão distantes de você, amanhã Deus traz eles para perto de você. Hoje você está dormindo muitas vezes no chão de uma rua, passando frio, às vezes não tem um alimento, mas Deus vai preparar um maná para você. Muitas vezes hoje você está ali, sendo humilhado, pisado, muitas vezes enganado pelas pessoas, mas a palavra já nos adverte: o maldito é o homem que confia no homem. Nós devemos confiar em Deus, né? Confiar em Deus, porque Ele sim é o nosso verdadeiro Senhor. Ele sim pode tirar a gente num momento difícil qual a gente estiver. E quando esteve Samuel na sua mocidade, em ano foi Eucana seu pai e Ana sua mãe levar ali vestimentos para ele ajudar ali
no qual ele tinha que fazer as obras ali junto com Eli, até que ele foi crescendo, se aprimorando, até que chegou um momento que ele foi fazer a obra sozinho, né? Mas eu queria falar para os irmãos que Deus é tão maravilhoso, irmãos, que eu tenho mais algo maravilhoso para falar para os amados irmãos, porque assim, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Senhor que Ele faz maravilhas. Muitas vezes nós pensamos, Senhor, por que tudo isso acontece só comigo? Irmãos, imagine quantos milhões de pessoas existem pelo mundo. Só que no Brasil existem milhões de pessoas. Existem pessoas que aqui na América do Sul, América do Norte, América Central, na Ásia, né? Em outros continentes, são milhões e milhões de pessoas, e muita gente tem até aderido à palavra do Senhor, porque Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele sim pode fazer a obra a qual nós aguardamos, porque o homem acha, eu não posso fazer, eu não tenho condições, não tenho possibilidade de fazer nada, mas o nosso Deus tem possibilidade de fazer tudo. Só para incrementar aqui o trecho da palavra do Senhor aqui em Samuel, só para você ver, você mulher, ou você homem, que duvida que Deus pode te conceder um filho, não depende muitas vezes você achar, eu vou fazer uma cirurgia, sem cirurgia eu vou ter filho. Muitas vezes achar que tudo depende do homem. Não, tudo depende de Deus. Se Deus achar que tem que te conceder a bênção, Ele vai te conceder. Mas se Deus achar que a bênção não tem que ser concedida, não vai chegar. Se Ele achar que a bênção tem que ser hoje, vai acontecer hoje. Mas se Ele achar que a sua bênção tem que demorar mais um tempo para chegar, vai demorar mais um tempo. Então, eu queria só relatar aqui no final, aqui, no segundo livro de Samuel, né? No primeiro livro, né? Capítulo 1 de Samuel, né? 1 Samuel 2, 21. 1 Samuel 2, 21. Fala assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu e teve 3 filhos, 3 homens, e 2 filhas mulheres, fora o jovem Samuel, que crescia diante do Senhor. Irmãos, para meditar, não é incrível isso? Muitas vezes nós achamos que a nossa vida está perdida, não há solução. E muitas vezes no fundo do túnel Deus faz maravilha. A Ana, com certeza, ela não imaginou que poderia ter um outro filho depois de Samuel. Mas ela foi correta, ela foi fiel. E aqueles que são fiéis com o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, meus amados irmãos. E naquele momento, Eli, quando chegou ali perante Elcana, Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê seus filhos desta mulher no lugar do filho que devolveu ao Senhor. Samuel foi devolvido ao Senhor, que foi uma petição de Ana. Ana, acho que não achava que poderia ter mais filhos, mas pela gratidão de Deus e pelo profeta Eli, foi abençoada a vida dela, na qual ela teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Então eu quero dizer bem claro para você: há algo impossível para Deus? O Senhor fala, tudo é possível naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem vai impedir em sua vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos?
Deus, Ele é maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente. A luta está travada, está grande. Você está passando, né? Você muitas vezes está passando ali pela morsa, pelo processo. Mas creia, faça como Ana fez. Dobre o joelho e peça, clame ao Senhor. O Senhor vai dar vitória. Deus vai dar vitória para você. E saiba, nosso Deus está olhando para você. Você não está sozinho nesse momento. Você fala, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém por mim. Eu olho para a direita, para a esquerda, é como se não tivesse ninguém do meu lado. O Senhor fala para ti que os anjos dele estão ao teu lado e que as providências que ele prometeu na sua vida vão se cumprir. Pode passar um dia, um mês, um ano ou até mais tempo, mas aquilo que foi prometido em sua vida vai acontecer. Por isso, meus amados irmãos, fique com essa santa e grandiosa palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem fala aqui é o pastor Luciano Radu, a qual eu venho ter essa oportunidade de falar um trecho da palavra a qual veio ao meu coração nesse dia. E que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de